Capítulo 101. Exortação ao temor de Deus. Toda a natureza teme, mas não os pecadores. Filhos de Deus, observai o céu e cada uma das obras do Altíssimo. Temei-o e não façais nenhum mal em sua presença. Se ele fechar as janelas do céu e suspender o orvalho e a chuva, para que deixem de derramar-se sobre a terra por causa de vossos pecados, que havereis de fazer? Se ele mandar sua ira sobre vós, por causa das vossas obras, de nada adiantarão as súplicas. Pois proferistes palavras de orgulho e arrogância contra a sua justiça e por isso não tereis paz. Não vedes como os marujos entram em pânico quando suas embarcações são batidas pelas ondas e sacudidas pelos ventos? Apavoram-se porque levam consigo seus melhores pertences e assim ficam abalados no seu coração, pois o mar poderá tragar seus bens e fazê-los perecer junto com eles. Por acaso o mar inteiro, com todas as suas águas e todos os seus movimentos, não é uma obra do Altíssimo? Não foi ele quem estabeleceu os limites de todas as suas atividades e que o cercou de areia por todos os lados? Há uma ameaça dele, o mar estremece e seca, e morrem todos os seus peixes e tudo o mais que está no seu seio. Mas vós, pecadores da terra, não o temeis. Não foi ele quem criou o céu, a terra e tudo o que esta contém? Quem foi que deu o entendimento e a sabedoria a todos aqueles que se movem na terra e no mar? Por acaso os marujos não temem o mar? Os pecadores, no entanto, não temem o Altíssimo. Capítulo 102. Terror do dia do julgamento, as fortunas adversos dos justos sobre a terra. Para onde quereis fugir naqueles dias, e como vos salvareis quando ele lançar sobre vós um fogo devorador? Não havereis de temer e tremer quando ele trovejar sobre vós a sua palavra? Todas as luminárias serão sacudidas pelo tremor, e a terra inteira se assustará, estremecerá e será possuída pelo pavor. Todos os anjos então cumprirão as suas ordens, procurando desviar-se do semblante da grande majestade. Os filhos da terra tremerão e se apavorarão, vós, porém, pecadores, sereis malditos para sempre e não tereis paz. Mas vós, almas dos justos, não temais. Tende esperança, vós todos que morrestes na justiça. Não vos lamenteis por ter a vossa alma descido na tristeza ao mundo inferior e por não ter o vosso corpo, em vida, recebido o correspondente da vossa virtude. Aguardai tão somente o dia do julgamento dos pecadores, o dia da condenação e do castigo. Os pecadores assim dizem de vós, quando morreis, da mesma forma que morremos, morrem também os justos. De que valem as suas obras? Na verdade, assim como nós, também eles morrem na tristeza e na escuridão. Qual a vantagem deles sobre nós? Nesse aspecto somos iguais a eles. Que receberão eles e o que verão na eternidade? Na realidade, eles morreram, e a partir desse momento, e para toda a eternidade, não veem mais luz alguma. Digo-vos, pecadores, vós vos regozijais ao comer e beber, ao roubar e pecar, ao deixar os homens nus, ao herdar riquezas e ao desfrutar dias esplêndidos. Vistes como foi o fim dos justos, e como nenhum delito foi encontrado neles até o dia da sua morte. Eles pereceram, e passam a ser como se nunca tivessem existido, e seus espíritos, na tristeza, desceram ao mundo inferior. Capítulo 103. Diferentes destinos dos justos e os pecadores. Agora, ó justos, eu vos juro diante da majestade daquele que é o grande e excelso, e poderoso na sua realeza, juro-vos diante da sua magnificência, eu conheço um segredo. Eu li as tábuas divinas e os livros santos, neles eu vi escrito e assinalado. Todo bem, toda alegria e honra estão preparados e consignados para os espíritos daqueles que morreram na justiça. Toda sorte de bem vos será concedida em recompensa pelo vosso esforço, e o vosso destino será melhor do que o dos vivos. O espírito daqueles que dentre vós morrerem na justiça, viverá, alegrar-se-á e será bem-aventurado, as almas não perecerão nem se apagará a sua lembrança da face do excelso, por todas as gerações do mundo. Por isso, deixai de vos preocupar com as humilhações sofridas. Ai de vós pecadores,
ao morrerdes na plenitude dos vossos pecados, enquanto os vossos cúmplices dizem, felizes são os pecadores, viveram bem todos os dias da sua vida. Morreram na felicidade e na riqueza, não conheceram na sua vida nem aflição nem derramamento de sangue, morreram honrados, e nenhum julgamento aconteceu contra eles ao longo da sua vida. Então não sabeis que as suas almas foram mandadas ao mundo inferior para então serem presas de grande aflição? O vosso espírito será entregue às trevas, aos grilhões e às chamas do fogo, no dia em que se verificar o grande julgamento. Ai de vós! Não conhecereis a paz. Não deixeis que os justos e bons, que passaram desta vida, digam as seguintes palavras: nos dias da nossa vida cansamo-nos e suportamos muitas fadigas, fomos acometidos de muitos males, esgotamo-nos, reduzimo-nos a poucos e enfraqueceu-se o nosso espírito. Fomos desprezados e não encontramos ninguém que nos apoiasse ao menos com uma palavra. Fomos perseguidos e aniquilados, e já não desejávamos mais ver a vida no decorrer dos dias. Esperávamos ser a cabeça, mas na realidade passamos a ser a cauda, esgotamo-nos de tanto esforço, mas não recebemos a paga da nossa fadiga. Passamos a ser comida dos pecadores e ímpios, e estes colocaram sobre nós o seu jugo pesado. Os que nos odiavam e nos maltratavam assumiram o domínio sobre nós, curávamos nossa cabeça, mas eles não tinham nenhuma compaixão para conosco. Procurávamos fugir deles, para pôr-nos em segurança e obter um pouco de paz. Mas não encontrávamos sequer um lugar onde pudéssemos nos refugiar e assim, livrarmos-nos deles. Em nossa aflição, queixávamos-nos junto às pessoas e reclamávamos daqueles que nos supliciavam, eles, porém, não davam atenção aos nossos clamores e nem ao menos queriam escutar a nossa voz. Em vez disso, davam apoio àqueles que nos roubavam, engoliam e menosprezavam, dissimulavam sua prepotência e não nos retiravam o jugo imposto por aqueles que nos sugavam, dispersavam e matavam. Acobertavam seus atos de homicídio e não hesitavam ao levantar suas mãos contra nós. Capítulo 104. Promessa feita aos justos, e exortação contra os pecadores. Juro-vos, ó justos, que no céu os anjos da divina majestade lembram-se de vós com benevolência. Vossos nomes estão inscritos junto à glória do Altíssimo. Tende confiança. Anteriormente fostes abandonados ao opróbrio, à desgraça e às privações, mas agora vereis de luzir como as luminárias do céu. Brilhareis e sereis vistos, e as portas do céu estarão abertas para vós. Pedi simplesmente o julgamento, e este virá, pois as vossas tribulações serão convertidas no castigo dos chefes e de todos os ajudantes dos vossos saqueadores. Aguardai e não desisti da vossa esperança, pois sereis contemplados com uma grande alegria, como os anjos do céu. Que deveis fazer? Não necessitareis esconder-vos no grande dia do juízo, pois não serão encontrados como os pecadores, o julgamento eterno ficará longe de vós por todas as gerações do mundo. Não temais, ó justos, quando virdes os pecadores crescendo forte e prosperando em seus caminhos, não sejais companheiros com eles, mas manter longe de sua violência, porque haveis de tornar-se companheiros dos exércitos do céu. Pecadores, embora digais que nenhum dos vossos pecados será conhecido e anotado, na realidade eles escrevem todos os vossos delitos, diariamente. Digo-vos agora que a luz e as trevas, o dia e a noite veem os vossos pecados. Abandonai a impiedade do vosso coração. Não mentais. Não distorceis as palavras da verdade, não desvirtueis com mentiras as palavras do Santo e Altíssimo. Afastai-vos da adoração dos vossos ídolos. Pois todas as vossas falsidades e enganos não conduzem de forma alguma à retidão, mas sim a um grande pecado. Conheço também o segredo de que muitos pecadores modificam e distorcem de várias formas as palavras da verdade, intercalam dizeres corruptos e mentirosos, introduzem grandes falácias e escrevem livros sobre os seus próprios pensamentos. Porém, se nas suas línguas traduzirem corretamente todas as minhas palavras, se nada alterarem e nada omitirem nos meus dizeres, e se tudo transcreverem conforme é justo, isto é, tudo quanto anteriormente sobre eles testemunhei, então posso revelar-vos outra coisa que é do meu conhecimento,
os livros serão entregues aos justos e aos sábios, aos quais proporcionarão muito contentamento, por causa da honestidade e da sabedoria. Quando lhes forem transmitidos os livros, acreditarão neles e alegrar-se-ão com eles, e todos os justos que neles descobrirem os muitos caminhos da retidão terão a sua recompensa. Capítulo 105. Deus e o Messias prometem estar com o homem. Naqueles dias, diz o Senhor, devereis convocar os filhos da terra e testemunhar-lhes a sua sabedoria. Mostrai-lhe, pois sereis para eles como seus guias e como um galardão para toda a terra. Pois eu e meu filho estaremos para sempre junto deles, ao longo da sua vida, nos caminhos da verdade. Vós tereis a paz. Alegrai-vos, ó filhos da verdade. Amém. Capítulo 106. O nascimento de Noé. Depois de alguns dias, meu filho Matusalém escolheu uma mulher para seu filho Lameque. Ela engravidou e deu à luz um menino. O seu corpo era branco como a neve e vermelho como uma rosa, os cabelos da sua cabeça eram como a lã e os seus olhos como os raios do sol. Quando abriu os olhos, encheu a casa de luz como o sol, e toda ela ficou muito iluminada. Nesse momento, ainda nas mãos da parteira, ele ergueu-se, abriu a boca e falou com o Senhor da Justiça. Então seu pai, Lameque, teve medo e fugiu. Foi para junto do seu pai, Matusalém. E falou-lhe: tenho um filho prodigioso, não se parece com uma pessoa humana, mas sim com os filhos do Deus do céu, pois a sua natureza é diferente. Ele não é como nós, seus olhos assemelham-se aos raios do sol e seu semblante revela majestade. Tenho a impressão de que ele não descende de mim e pressinto que nos seus dias acontecerá um fenômeno sobre a terra. Meu pai, estou agora aqui para rogar-te encarecidamente que procures o nosso pai Enoque, para saber dele toda a verdade, pois ele habita junto com os anjos. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu filho, veio ter comigo nos confins do mundo, pois tinha conhecimento de que me encontrava aqui. Ele me chamou em alta voz e eu ouvi a sua voz. Cheguei então junto dele e falei-lhe: meu filho, aqui estou. Por que vieste a mim? Ele respondeu: eu te procurei por causa de algo que me perturba, um fenômeno inquietador. Escuta, pois, meu pai. Nasceu um filho ao meu filho Lameque, mas a sua forma e a sua natureza não se parecem com as de um homem. A cor do seu corpo é mais branca do que a neve e mais corada do que a rosa, os cabelos da sua cabeça são mais alvos do que a lã branca e seus olhos são como os raios do sol. Quando ele abre os olhos, eles iluminam toda a casa. Ele ergueu-se entre as mãos da sua parteira, abriu a boca e louvou o Senhor do céu. Mas seu pai, Lameque, teve medo e fugiu para junto de mim, não acreditava que fosse seu filho, mas sim uma reprodução dos anjos do céu. Assim, eu vim ter contigo para saber de ti a verdade. Então eu, Enoque, respondi e falei-lhe: o Senhor deseja criar algo de novo sobre a terra. Eu já tinha visto isso numa visão, e sobre ela já te falei, a saber, que no tempo do meu pai Jared, alguns dos anjos do céu transgrediram o mandamento do Senhor. Sim, eles cometeram um pecado e desobedeceram à lei. Misturaram-se com mulheres e pecaram com elas, casaram-se com algumas delas e geraram filhos. Virá agora uma grande destruição sobre toda a terra, acontecerá um dilúvio e imensa ruína por todo um ano. Esse filho que vos nasceu será resguardado sobre a terra, e com ele salvar-se-ão os seus 3 filhos. Enquanto todos os demais homens morrerão, ele e seus filhos serão postos a salvo. Aqueles haviam gerado gigantes sobre a terra, não segundo o espírito, mas sim segundo a carne. Assim, um grande castigo recairá sobre a terra, e esta será então expurgada de toda a imundície. Dize, porém, ao teu filho Lameque que o recém-nascido é realmente seu filho. E ele lhe deu o nome de Noé. Pois ele restará, e com os seus filhos se salvará da destruição que acontecerá sobre a terra inteira, por causa de todos os pecados e de toda a impiedade praticada nos seus dias na terra. Em tempos posteriores, o pecado será ainda maior do que aquele primeiro que foi cometido sobre a terra. Pois eu conheço os segredos dos santos. O Senhor revelou-os para mim, eu os li nas tábuas divinas. Capítulo 107.
Nelas eu vi escrito que gerações após gerações haveriam de pecar, até o aparecimento de uma geração de justiça, quando então serão tirados os delitos, desaparecerão os pecados, e ela será alvo de todo o bem. Agora, meu filho, anuncia ao teu filho Lameque que esse recém-nascido é na verdade seu filho, e que isso não é mentira. Depois que Matusalém escutou as palavras do seu pai, este revelara-lhe todos os segredos, voltou e transmitiu tudo a Lameque. Este deu ao filho o nome de Noé, pois ele haverá de ser o consolo da terra, depois de toda a destruição. Capítulo 108. Últimas palavras de Enoque. Outro livro foi escrito por Enoque para seu filho Matusalém, bem como para os que virão depois dele, e que nos tempos últimos permanecerão fiéis seguidores da lei. Vós que praticastes o bem deveis esperar por aqueles dias, quando serão aniquilados os malfeitores e quando o império da ofensa terá o seu fim. Aguardai tão somente, virá o tempo do completo desaparecimento do pecado. Os nomes dos pecadores serão apagados do livro da vida e dos livros santos, ficando seus descendentes para sempre eliminados. Seus espíritos serão derribados por terra. Gritarão e amaldiçoarão num lugar imenso e deserto, ardendo no fogo, e isso não terá fim. Lá eu vi algo parecido com uma nuvem imensa. Por causa do seu volume não pude abrangê-la com os olhos. Vi também um fogo de labaredas claras e algo que se assemelhava a montanhas ardentes, que se moviam de cá para lá, em círculo. Então eu perguntei a um dos santos anjos que estavam comigo: que é essa coisa que arde? Não é um dos fogos do céu, mas apenas uma chama que brilha, e nela se descobrem gritos, choros, lamentações, torturas e grandes sofrimentos. Então ele disse-me: neste lugar que estás vendo serão trazidos os espíritos dos pecadores, bem como os dos blasfemos e dos que falsificam tudo que o Senhor, pela boca dos profetas, anunciou sobre o futuro. Pois cada coisa que eles fazem está escrita e assinalada no alto do céu, para que os anjos as leiam, e saibam o destino dos pecadores, conheçam o destino dos humildes, isto é, dos que mortificaram o seu corpo e que por isso foram gratificados por Deus, dos que foram injuriados pelos homens maus, dos que amaram a Deus e desprezaram o ouro, a prata e qualquer bem terrestre, mas que entregaram o corpo ao massacre, dos que, durante a vida, nunca tiveram desejos de iguarias mundanas, mas consideraram todas as coisas como um sopro passageiro, e segundo isso viveram. O Senhor provou-os de muitas maneiras, mas seus espíritos foram achados puros, de tal sorte que seus nomes puderam ser enaltecidos. Eu descrevi nos livros todas as recompensas que foram reservadas para eles. Ele determinou-lhes um prêmio por terem sido considerados como homens que amavam mais o céu do que a sua vida sobre a terra, e que o louvavam enquanto eram pisoteados pelos homens maus, suportavam ofensas, humilhações e insultos. Mas agora eu chamo a mim os espíritos dos bons, dos que pertencem à geração da luz, transfiguro os que nasceram nas sombras, os que na sua carne não receberam a recompensa de acordo com a sua fidelidade. Eu desejo introduzir na plenitude da luz aqueles que amaram o meu santo nome, e colocarei cada um no seu trono de honra. Eles haverão de resplandecer por tempos intermináveis, pois a retidão é conforme à justiça divina. Ele recompensa os que permaneceram fiéis nos caminhos da honestidade. Eles haverão de constatar que aqueles que nasceram nas trevas serão lançados, enquanto que os justos hão de resplandecer. Os pecadores levantarão altos gritos ao verem aqueles no esplendor, enquanto eles mesmos devem partir para os dias e os tempos que lhes foram reservados.